Olá pessoal, sou o professor Ribamar e hoje nós vamos estar estudando progressões geométricas. Eu vou falar da definição, algumas classificações e por fim fazer alguns exemplos. Vamos iniciar pela definição. Progressão geométrica é toda sucessão numérica de termos não nulos em que cada termo a partir do segundo é o produto do seu antecessor com uma constante Q, chamada de razão. Essa é a definição clássica. Mas aí você lê isso e fala, mas não entendi foi nada, professor. Então, vou fazer um exemplo aqui. Ó. Então, você tem uma sequência numérica. 2, 4, 8, 16 e assim vai. Para eu chamar esta sequência numérica de progressão geométrica, eu tenho que perceber que a partir do primeiro termo, todos os outros são obtidos quando eu peguei o seu anterior e multipliquei por um valor fixo. Neste caso aqui, o valor fixo é o 2. Se você percebeu, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 e assim vai. Este valor fixo que eu estou multiplicando é chamado de razão. Como eu faço para encontrar a razão? Então, a razão, que a gente chama aqui da letrinha Q, ela é sempre obtida quando eu pego um termo, vou usar um exemplo aqui, ó, o A2. Quando eu pego um termo e divido pelo seu anterior. É claro que poderia ser o A3 dividido pelo A2, ou o A7 dividido pelo A6, e assim vai, né? Então, a razão ela é obtida quando eu pego um termo e divido pelo seu anterior. Só reforçando, o que é uma progressão geométrica? É uma sequência de números que não são nulos, que, a partir do segundo termo, todos os outros foram obtidos quando eu peguei o anterior e multipliquei por um valor fixo. E esse valor fixo é chamado de razão. Agora, eu vou falar alguns nomes que nós damos às progressões geométricas de acordo com alguma característica que ela tem. São as classificações. Como eu estava dizendo anteriormente, nós vamos classificar essas progressões geométricas de acordo com alguma característica que ela tenha. O que eu tenho que observar para identificar essa classificação? Quem é o primeiro termo e qual é a sua razão? Então, em todos os casos aqui, eu vou estar analisando primeiro termo e razão para eu poder classificar, dar um nome a esse tipo de progressão geométrica. Então, vem comigo. O primeiro termo aqui, que é o A1, é 4. E a razão, como eu obtenho a razão, pego um termo, divido pelo anterior. 12 dividido por 4, 3. Então, observa aqui, ó, dá uma olhada. Na sequência 4, 12, 36, 108. O que essa sequência te mostra? Que os valores aqui só crescem, né? Então, a classificação dessa sequência aqui, dessa PG, ela vai ser uma PG crescente. O que eu tenho que observar para chamar a PG de crescente? O meu primeiro termo tem que ser positivo e a minha razão também precisa ser positiva. Se o primeiro termo for positivo, se eu começar a multiplicar isso por um valor positivo, isso só tende a aumentar. Ok? Segunda. Agora, o meu A1 é menos 1000. E a minha razão é quando eu pego o segundo, por exemplo, que é o menos 100, e divido pelo primeiro, que é menos 1000. Dois números negativos dividindo dá positivo, 100 dividido por 1000 dá 0, 1. Mas vamos, antes de analisar
aqui o que acontece com o primeiro termo e com a razão, vamos analisar a própria sequência. Menos 1000, menos 100, menos 10, menos 1. O que está acontecendo aqui, hein, pessoal? Concorda que essa sequência está aumentando? Então, isso daqui também é uma PG crescente. Só que o primeiro termo, ele é negativo. O primeiro termo foi negativo, né? Se o primeiro termo for negativo, para essa PG ser considerada crescente, é necessário que a razão seja positiva, mas ela não pode ser uma coisa muito grande. Imagine se ela for um 3, um 4, isso daqui só vai ficar menor ainda. Então ela tem que ser alguma coisa entre 0 e 1. Então nós temos duas condições para PG ser chamada de crescente. Sempre analisando o A1. Se o meu A1 for positivo, obrigatoriamente minha razão tem que ser positiva também. Se o meu A1 for negativo, a minha razão tem que estar entre 0 e 1. Vamos para os próximos. Exemplo 3. Quem é o A1? O A1 é menos 3. E a razão? A razão é quando eu pego o segundo, por exemplo, e divido pelo anterior, pelo primeiro. 2 números negativos dividindo dá positivo, 15 dividido por 3 dá 5. Agora, observemos aqui a sequência. Menos 3, menos 15, menos 75, e isso só vai diminuindo. Então, esta é uma PG decrescente. Tá bom, e olha aqui o que acontece com o meu A1. O meu A1 foi um número negativo. Se o meu A1 foi negativo, para isso ficar diminuindo mais ainda, o que você acha que tem que acontecer com a razão? A minha razão tem que ser alguma coisa positiva, certo? A1 negativo, a minha razão tem que ser positiva para isso ficar mais negativo ainda. Então ele só vai diminuindo. Próximo caso. O meu A1 é 2 e a minha razão é quando eu pego o segundo e divido pelo primeiro. Isso daqui dá 0,5. Ok, olha o que acontece com a sequência. 2, 1, meio, 1 quarto, isso só está diminuindo. Isso aí, então essa é uma PG decrescente. Ok, é uma PG decrescente, mas o que aconteceu com o primeiro termo? O meu primeiro termo foi positivo. Se eu tenho um primeiro termo positivo, ela só será decrescente se a minha razão for um número entre 0 e 1. Então, também temos dois casos para determinar aqui se a PG é decrescente. Se o meu A1 for negativo, a razão tem que ser positiva. Se o meu A1 for positivo, a razão tem que estar entre 0 e 1. Vamos para os próximos. No caso 5, quem é o A1? O A1 é 2. E a razão? A razão é menos 8 sobre 2, por exemplo, que é menos 4. Agora vamos analisar aqui o que acontece na sequência. Menos é 2, menos 8, 32, menos 128. Você percebe que ela não está nem aumentando, nem diminuindo, ela está assim alterando os sinais. Isso aí, então esse caso aqui a gente chama de PG oscilante. E o que caracteriza uma PG oscilante?
que vai caracterizar uma PG oscilante é o fato da razão ser negativa. Se a razão for negativa, imagine que você vai estar multiplicando por alguma coisa negativa. Uma hora a sua resposta vai ser positiva, uma hora a resposta vai ser negativa. Então, isso aqui é o que caracteriza a PG ser oscilante, a minha razão ser negativa. Próximo caso. Caso 6. A1 é menos 4 e a razão é o menos 4 sobre menos 4, que vai dar 1. Observe aqui a progressão, menos 4, menos 4, menos 4. Essa aqui é um caso de PG constante. Dá sempre o mesmo valor. E o que caracteriza uma PG constante? Você concorda que se eu estiver multiplicando por um valor que não altera nada aqui, isso vai dar sempre o mesmo, né? E quem é o cara que não altera nada na multiplicação? É o 1. Então, se a razão for igual a 1, esta PG é chamada de constante. Último caso. Meu A1 é 5 e a minha razão é 0 sobre 5, que é 0. Observe o seguinte, na sequência 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, isso daqui vai para 0 até onde quiser. Essa PG aqui é chamada de estacionária. Estacionária. Qual é a característica dela? A característica, pessoal, é que o primeiro termo não pode ser 0, porque senão nós chegaríamos aí numa impossibilidade matemática por enquanto, a divisão por 0, isso não existe, né, aqui no ensino médio. E a minha razão igual a 0. Então aqui nós fizemos a classificação de todos os tipos de PG. Vamos agora determinar uma fórmula do termo geral, uma das coisas mais importantes inicialmente. Agora nós vamos ver a fórmula do termo geral. Aí você me pergunta, mas o que é essa fórmula do termo geral? Vai ser uma fórmula que eu vou conseguir relacionar o valor de uma posição com algumas coisinhas. Por exemplo, a razão, o primeiro termo. Então, eu vou conseguir determinar qual é o valor que está numa posição qualquer, conhecendo o primeiro termo e a razão inicialmente. Quero deixar aqui claro, pessoal, que eu não estou fazendo uma demonstração matemática. Eu vou sim pensar numa lógica, perceber alguns padrões e tirar conclusões. Isso não é uma demonstração matemática, certo? Então aqui, ó, eu fiz uma PG geral, genérica. A1, A2, A3 e assim vai. Como, pela definição, nós sabemos que para eu determinar o segundo termo, basta multiplicar aqui pela razão, né? E assim vai, né? Vamos lá, rapidinho. De um termo para o outro, basta multiplicar pela razão. Segue eu aí, ó. Até aqui está tranquilo. Estou usando só a definição. Agora, vamos imaginar assim, ó. Será se eu conseguiria, de alguma forma, sair do A1 e chegar aqui no A3, por exemplo, sem passar pelo A2? Aí você percebe o que? Do A1 para o A2 eu multipliquei pela razão, do A2 para o A3 eu multipliquei pela razão. Então, se eu vier daqui para cá, você concorda que multiplicou Q vezes Q? E Q vezes Q é Q ao quadrado. Então, posso falar assim, que o meu A3, que é o terceiro termo, ele foi o A1 vezes a razão elevado ao quadrado. Tranquilo. Entendido, professor.
E se eu quisesse dar um salto maior ainda, ó, sair aqui do A1 e chegar lá no A6. Você concorda que eu só multipliquei por que, foi, que? Então, multipliquei por 5 vezes a letrinha Q. Então, isso é Q vezes Q vezes Q vezes Q, isso é Q a quinta. Então, é lógico, né, aqui, obviamente, A6 é A1 vezes Q a quinta. Tranquilo, professor. E se eu fosse seguindo isso até chegar numa certa posição, uma posição N, será que você conseguiria pensar aí para mim? Vamos lá, escrever aqui. A N, como eu disse, não é uma demonstração, é uma observação. Então, observa aqui o A3 e o A6. Professor, olha, nesses dois aqui tem o A1 na frente. Então, é esperado que aqui tenha o A1 também. Tem a razão, hein? Tem a razão, ok. Razão. Mas ela tem um expoente. Como eu analiso esse expoente? Olha só, pessoal. Se eu estou na posição 3, a razão foi 2. Parece que é 1 a menos, né? Se eu estou na posição 6, a razão foi 5. 1 a menos, né? Se eu estou na posição N, quanto que é esse expoente? É 1 a menos, né, professor? Isso aí, então, é N menos 1. E esta fórmula aqui, ó, esta fórmula, a gente chama de fórmula do termo geral. O que ela vai nos ajudar? Ela vai nos ajudar a determinar o valor que está numa certa posição, conhecendo o A1 e a razão. Agora, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de aplicação desta fórmula e de uma coisinha a mais. Então, olha todos os exemplos, porque em cada um tem uma novidade, tem uma coisinha diferente, tem uma estratégia diferente de resolução. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Eu quero encontrar o oitavo termo e o termo geral dessa PG. Então, só toma cuidado. O termo geral que nós fizemos anteriormente, ele é geral para aquela PG genérica com um monte de letrinha, mas cada PG numérica existe um termo geral correspondente a ela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar o termo geral. Para isso, eu preciso conhecer o A1 e a razão. Tá bom. O A1 é só observar. O A1 é 3. E a razão? Eu pego um termo e divido pelo seu anterior. Então, aqui é 2. Ok. Então, vamos lembrar lá como que era a formulinha? A formulinha era o valor que está numa certa posição, é o primeiro vezes a razão elevado a esta posição menos 1. Se eu quero o oitavo termo, então esse n aqui, ó, o n é 8, oitavo termo. Então ficará A8 é o A1, que é 3, razão, que é 2, elevado a 8 menos 1. Bem devagarzinho para você compreender. Então, o A8 é 3 vezes 2 elevado a 7. Ok, está compreendido, professor. O que eu faço agora? Eu tenho uma multiplicação e uma potência. Quem eu faço primeiro? A potência, isso aí, ó. 3 vezes 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o 2 aparecendo 7 vezes. Isso dá 128. E agora é só fazer 3 vezes 128. Então, o A8 é 384. Com esta formulinha, com o A1 e com a razão, você pode ser perguntado aí o valor de qualquer posição. É só substituir e fazer as continhas. Agora eu quero o termo geral desta PG. Então é só pegar a fórmula do termo geral de uma PG qualquer, substituir o A1 e a razão.
Então, o termo geral para esta PG vai ser AN, é o A1 desta PG, que é 3, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Então, esta daqui é a fórmula do termo geral para esta PG. Muito simples, né, pessoal? Vamos agora para o 2. Aqui no exemplo 2, o exercício já me dá o A4, o A7 e quer a razão, que é o A1. Agora, vamos imaginar assim, ó. Se eu aplico aquela formulinha lá, a n é A1 vezes Q elevado a n menos 1, eu não sei quem é o A1, eu não sei quem é a razão, é isso que eu quero. Então, pessoal, aqui ó, tem uma outra informação para você, que não necessariamente eu preciso relacionar o primeiro termo, eu consigo relacionar quaisquer dois termos. Vamos tentar entender isso aqui. Então, vou pegar aqui um caso geral. A4, A5, A6 e A7. Então, você concorda que do A4 para o A5, multipliquei pela razão. Ok, mesmo raciocínio lá do anterior. Multipliquei pela razão, multipliquei pela razão. Agora aqui eu te pergunto, eu consigo fazer este salto aqui direto? Ó? Consigo sair do A4 e chegar no A7? Consigo, né, pessoal? Desde que eu multiplique o A4 por Q ao cubo. Então, você concorda comigo que o A7 ele é o A4 vezes a razão elevado a 3? Concordo, professor. Olha só, nem precisa ficar decorando fórmula, porque tem algumas relações aqui que você precisa guardar. Olha esse índice, olha esse expoente. Quanto dá 3 mais 4, pessoal? 7. Olha onde está o 7 aqui, ó. Ah, então esse índice aqui. Mas esse expoente sempre vai dar esse índice? Vai. Então eu consigo relacionar quaisquer dois valores, quaisquer duas posições da PG. Agora fica fácil, por quê? Porque eu conheço o A7, conheço o A4, eu descubro a razão. Então vem comigo, só substituir, né? A7, 2048. A4, 32. Q ao cubo. Passo o 32 dividindo, 2048 dividido por 32. Isso dá a razão ao cubo. 2048 dividido por 32 é 64. Razão ao cubo. Para descobrir quanto que é a razão, faz a raiz cúbica do 64. Isso dá a razão. E raiz cúbica de 64 é 4. Descobri a razão. Quase fim do exercício, hein? Então, deixa claro aqui, ó. Razão, 4. O que o exercício pede? Ele pede o A1. Mas o A1 eu consigo relacionar com o A4, né? A4 é A1 vezes a razão ao cubo. Sem ter que decorar a fórmula, pessoal. Esse índice com esse expoente somado dá este índice aqui. Quanto que é o A4? 32. Igual ao A1 que eu quero. Quanto que é a razão ao cubo? Volta aqui, ó. Ó, razão ao cubo é 64. 32 dividido por 64 é o A1. 32 dividido por 64 é 0,5. Este é o A1. Viu? Bem simples. Mas o que você aprendeu aqui, que eu consigo relacionar quaisquer dois termos, não necessariamente o primeiro. Vamos para o exemplo 3, que tem mais uma novidade.
Aqui no exemplo 3, ele quer que eu determine qual é um valor deste x para que essa sequência aqui seja uma PG. Tá bom, vamos observar uma sequência qualquer. Vou colocar uma sequência aqui geral, A1, A2 e A3. E vou garantir que isso daqui é uma PG. Tá bom, professor, estou entendendo. Se isso daqui é uma PG, você sabe que a razão ela é obtida quando eu pego o A2 e divido pelo A1. Só assim? Claro que não, né? A razão também pode ser obtida por A3 dividido por A2. Mas nós sabemos que o quê? Essas razões devem ser iguais para que eu chame isso de PG. Portanto, você há de concordar comigo que A2 sobre A1 é igual a A3 sobre A2. E se eu resolver isso daqui multiplicando assim, qual é a conclusão que eu chego? Eu chego que A2 ao quadrado é igual a A1 vezes A3. Isso daqui é uma conclusão muito importante. A propriedade que a PG tem, que o termo central ao quadrado é igual ao produto do seu anterior pelo seu sucessor, ou seja, pelo que vem antes vezes o que vem depois. Esta igualdade aqui, esta propriedade, vai ser o que eu vou utilizar para resolver este exercício. Vem comigo. Como nós acabamos de deduzir, esta igualdade aqui é muito importante, é ela que eu vou utilizar. Quem é o A2? X mais 1, então vai ficar x mais 1 ao quadrado, que é igual ao que vem antes, 5x mais 1, vezes o que vem depois. Agora, é só relembrar um pouquinho lá de produtos notáveis, operações com polinômios. Então, o primeiro caso aqui, pessoal, é um trinômio do quadrado perfeito que você já conhece lá do fundamental. Qual é a resposta disso? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Trinômio do quadrado perfeito. Aqui, distributiva. Multiplicação de polinômios. Vamos lá. 5x vezes x, 5x quadrado. 5x vezes 2, menos 10x. 1 vezes x, 1x. E 1 vezes menos 2, menos 2. Dá para agrupar uns negócios aqui, né, professor? Dá sim, ó. Então, esse lado não se faz nada. Por que não faz nada? Porque não tem nenhum termo semelhante que dê para agrupar. Agora, desse lado aqui, do lado direito, menos 10 mais 1, menos 9x, menos 2. Nossa, parece uma equação do segundo grau, né? Isso. E para aplicar um método que eu conheço, eu vou ter que igualar isso a zero, né? Então vou deixar tudo do lado direito. Então, o que está do lado direito não altera o sinal. Vou copiar aqui o lado direito. E agora esses do lado esquerdo eu vou passar para o lado direito. Então, troca o sinal. E isso ficou igual a zero. Agora eu agrupo os termos semelhantes. 5x quadrado menos 1x quadrado, 4x quadrado. Menos 9x menos 2x, menos 11x. Menos 2 menos 1, menos 3. Tudo isso igual a zero. E agora, hein? Agora eu tenho que resolver uma equação de segundo grau da forma completa. Aí existem vários métodos para isso. Eu vou escolher o método mais clássico, que é fórmula de Bhaskara. Mas eu fiz uma playlist de equação do segundo grau. Vou deixar aqui no card, tá?
É bom você dar uma olhada, é sempre importante estar revisando. Vamos então resolver essa equação de segundo grau através de fórmula de Bhaskara. Para isso, eu preciso determinar o valor do A, do B e do C. Só lembrando, quem é o A? Aquele que está com a letrinha ao quadrado. Quem é o B? Aquele que está com a letra. E o C, o que está sozinho. É isso aí. Primeira parte da fórmula de Bhaskara é calcular o delta. Lembra quem é o delta? Delta é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo todos os valores, o B é menos 11 menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é menos 3. Então, meu delta é menos 11 ao quadrado, 121. Um negativo vezes um positivo dá negativo, vezes outro negativo dá positivo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Então, o delta é 169. Ah, muito legal, hein? Muito fácil, professor. Isso aí. E a segunda parte da fórmula? Aí é onde nós vamos determinar o valor do x. É o menos b, mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Também, só substitui, né? Isso aí, ó. Aqui tem um cuidadinho, é um menos da fórmula e o b é negativo. Mais ou menos, raiz de delta, 169, tudo isso dividido por 2 vezes a, 2 vezes 4. Seguindo aqui, tá, muito fácil, hein? X é 11, mais ou menos raiz de 169, 13 dividido por 8. E o que a gente faz nesse momento então? Você separa em duas. Eu vou chamar de x1 e aqui de x2. O que é isso então, né, pessoas? Eu vou fazer um com a soma e um com a diferença. Ok. Então, vamos lá fazer as continhas. 11 mais 13, 24. Dividido por 8, 3. 11 menos 13, menos 2. Dividido por 8, deixando em fração irredutível, isso é menos 1 quarto. Então, volta lá para ver o que o exercício pedia. Determine o valor de x para que essa sequência seja uma PG. Então, ela só será PG. Então, vamos aqui, ó. Será PG se x for 3 ou x for menos 1 quarto. O que eu deixo aqui para você? É muito interessante você pegar o valor do x, substituir lá na sequência e encontrar, por exemplo, a razão. E perceber que a razão ela é constante. Senão não seria PG, né? Pega o valor de x, substitui lá e faz as continhas, igual a menos 1 quarto. Determina as duas razões lá, você vai ver que vai dar sempre a mesma. Gostou? Interessante, né? Essa é uma estratégia muito importante, pessoal. Guardar esta propriedade que a PG traz. Vamos para o exemplo 4, que tem uma coisinha diferente. Aqui no exemplo 4, a gente já dá uma misturadinha em PA e PG, mas nada que você se assuste. Vem comigo. Em uma PA não constante, eles falam, professor, eu não sei o que é PA não constante. Estou aqui para te ajudar. Quer dizer que a razão é diferente de zero. Aí você olha, professor, mas você colocou a razão como R, não como Q. Sim, em PA a gente representa a razão como R, tá? Então, em uma PA não constante, ou seja, a razão não é zero, o primeiro termo é 10,
E você sabe que o terceiro, o quinto e o oitavo desta PA formam uma PG. Então tá bom, calma aí. Deixa eu entender esse negócio aqui, professor. Então você falou que tem uma PA, mas que se eu pegar 3 termos dela, eu vou ter uma PG. É isso aí. Então está falando assim, ó. Eu tenho uma PG, que ela é formada onde o primeiro termo dela é o terceiro termo da PA, o segundo termo dela é o quinto desta PA e o terceiro termo é o oitavo daquela PA. Ok. Então, ó, já começa, caramba, professor, mas tem 3 termos também, nossa, dá para usar aquela estratégia anterior? Pode ser, né? Vamos ver. Tá bom, mas eu preciso saber quem é esse A3, né? Nem que seja através de expressões. Como ele me deu A1, eu tenho que lembrar lá de PA. Então aqui, ó, é PA, tá? O meu A3, ele é o A1 mais 2 razões. Como eu conheço o A1, então o A3, ele é 10 mais 2 razões. Da mesma forma, eu posso concluir que o A5 ele é 10 mais 4 razões. Esse 10 aqui é o A1, tá, pessoal? E que o A8 ele é o 10 mais 7 razões. E eu pego esses 3 valores em expressão, é claro, e substituo aqui na PG. Então, a minha PG agora ela vai ser 10 mais 2 R's, 10 mais 4 R's e 10 mais 7 R's. O que o exercício quer? Ele quer que eu fale quem é esse primeiro, o segundo e o terceiro termo. Então, para determinar quem é o primeiro, segundo e terceiro termo, basta eu descobrir quem é esse R. E eu tenho um APG com 3 termos, então posso usar a mesma estratégia anterior. Qual foi a estratégia anterior? Que o termo central ao quadrado, ele é igual ao produto do seu anterior vezes seu sucessor. Nomes feios, né? O da frente e o de trás, tá bom. O que vem antes e o que vem depois. Vamos lá? Mais uma vez, trinômio do quadrado perfeito. Isso daqui você já sabe como ninguém, né? Então, é o quadrado do primeiro, que é 100, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro dá 20, vezes o segundo dá 80 R's, mais o quadrado do segundo, 4 R's, tudo isso ao quadrado, é 16 R's ao quadrado. E aqui distributiva, né, professor? É isso aí, ó, distribui, não fica com medo não, só sai distribuindo aqui, ó. Vamos fazer 10 vezes 10, 100. 10 vezes 7 R's, 70 R's. 2 R's vezes 10, 20 R's. E 2 R's vezes 7 R's, 14 R quadrado. Agrupa aí os termos semelhantes do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo não tem ninguém para agrupar, por isso eu só copiei. Do lado direito tem o 100, não agrupa com ninguém, 70 R's mais 20 R's, 90 R's, mais 14 R quadrado. Mais uma vez, uma equação do segundo grau, então vou deixar tudo do lado esquerdo. Então, copio quem já estava e não vai alterar o sinal. E aqueles que vão mudar de lado, a gente altera o sinal. Ok? Ok, professor. Isso é igual a 0. Agora, eu agrupo os termos semelhantes. Vou baixar mais um pouquinho aqui.
Agrupa os termos semelhantes. Esse 16r² com esse menos 14r². Então, dá 2r². 80r com menos 90r, menos 10r. 100 menos 100, nada. Isso é igual a zero. Equação do segundo grau da forma incompleta. Vou lá e uso Bhaskara, né? Não. Não precisa usar Bhaskara. A gente vai usar fatoração. Quem é o fator comum aqui? O 2 está aqui. O 2 está dentro do 10? Tá, né? Porque o 10 é 2 vezes 5. Tem r² aqui, então tem um r. E aqui tem r também. Então, o fator comum é 2r. Eu abro um parênteses aqui. E tudo isso igual a zero. Agora eu preciso descobrir quem está dentro desse parênteses. Como eu faço isso? Eu pego cada termo da minha equação. Peguei aqui o 10r, menos 10r e o 2r². E divido pelo meu fator comum. Esses valores que eu vou obter nessa divisão são esses que estão aqui dentro do parênteses. Esse 2 corta com esse 2, r² dividido por r. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Esse r vai embora com esse. Ah, beleza. Então, aqui dentro do parênteses tem r menos 5. É isso aí. Agora, ó, tem uma multiplicação que está dando zero. Ou o primeiro termo é o zero, ou o segundo termo tem que ser o zero. Resolvendo essa primeira, o r é 0, ou o r é 5. Volto lá no meu enunciado. Voltei. É uma PA não constante, ou seja, o r não pode ser 0. Se o r não pode ser 0, isso aqui não é solução para o meu exercício. Logo, o r é 5. Mas o exercício não falou descubra a razão da PA. Ele quer que eu fale quais são os termos da PG. Então, eu tenho que vir aqui, ó, ficar um pouquinho bagunçado, mas você vai entender. E no lugar desse R, colocar 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 10, 20. Então, minha PG começa com o 20. Segundo termo, 4 vezes 5, 20. 20 mais 10, segundo termo é 30. 7 vezes 5, 35. Com mais 10, 45. E essa aqui é a PG que ele estava procurando no exercício. Show legal? Agora vamos lá para o último. Esse eu guardei uma surpresinha para você. Vamos lá para o último exemplo e ver o que eu trouxe aqui de novidade para você. Então, numa PG oscilante, opa, calma aí, já é uma informação muito importante. O que significa mesmo que a PG é oscilante? Qual a característica dela? Ah, é que a razão ela é negativa. PG oscilante, razão negativa. Tem que o quarto termo mais o sexto dá 40. O segundo mais o quarto dá 10. Ele quer que eu calcule o primeiro e a razão. Então, já que eu quero o primeiro e a razão, é interessante eu escrever essas duas equações só aparecendo o primeiro e a razão. Então, vou fazer isso rapidinho. Após eu ter colocado todos os termos dependendo só de A1 e de Q, eu percebo que eu tenho duas equações que têm duas incógnitas, então tenho um sistema de equações. E mais, aqui ó, na primeira equação e na segunda, eu percebo que existe fator comum. Então, no sistema, o que eu vou fazer
é fatorar as duas equações por fator comum. Então, vamos aqui, ó. Quem é o fator comum na primeira? Ah, o A1, né, professor? Isso aí, ó. O A1. Só o A1? Não. Aqui tem Q ao cubo e dentro do Q a quinta tem o Q ao cubo também. Você fala, eu não acredito. Olha só. Q a quinta, ele é Q ao cubo vezes Q quadrado. Então, o Q ao cubo está lá dentro. Então, o Q ao cubo também é fator comum. Então, abro um parênteses. Lembra como nós fizemos antes? Pego o primeiro e divide pelo fator comum. Ó. 1 A1 que é o cubo dividido por A1 que é o cubo. É 1, né? Mais A1 que é a quinta dividido por A1 que ao cubo. O A1 cancela e o que é a quinta dividido por Q ao cubo dá Q quadrado. Fecho o parênteses, isso é 40. Fator comum aqui embaixo, o A1 vezes, tem o Q aqui, tem o Q ao cubo aqui, então o Q está lá dentro, né? Tá, então divido por Q. Fecha aqui, abre o parênteses. A1Q dividido por A1Q, 1. Mais A1Q ao cubo dividido por A1Q, o A1 cancela, Q ao cubo dividido por Q, Q quadrado. Isso aqui dá 10. Nossa, olha que lindo! Muito legal! Olha aqui, pessoal, estratégia para resolver esse sistema. Você pega a primeira equação, equação 1, e divide pela equação, e divide pela equação 2. Vou escrever isso aqui embaixo também rapidinho, vamos lá. Escrevi aqui a divisão. Olha o que aparece. Nossa, professor, estou vendo uns negócios aqui muito lindo. Esse A1 pode cancelar com esse A1. Esse 1 mais Q quadrado pode cancelar com esse 1 mais Q quadrado. E sobrou só Q ao cubo dividido por Q. Isso dá Q quadrado igual 40 dividido por 10. Isto é 4. Então, a razão é mais ou menos raiz do 4. Então, a razão é mais ou menos 2. Mas qual é a razão? É 2 ou menos 2? Aí você volta aqui e pede que seja uma PG oscilante. Então, a razão é negativa. Portanto, quase acabando, a razão é menos 2. Lindo, né, pessoal? Olha isso, meu Deus, até arrepia. Tá bom, mas o que ele está pedindo? A razão e o A1, ele quer o primeiro termo. Como eu faço para descobrir o primeiro termo? Eu pego o valor desta razão e substituo em qualquer uma das equações. Então, vou aqui, ó, substituindo na segunda. Mais fácil, né? O número é menor. A1Q, abre parênteses, 1Q quadrado, igual a 10. No lugar de Q, eu coloco menos 2. A1 menos 2. Tomar bastante cuidado para não errar bem no finalzinho nos sinais, hein? Vezes 1 mais menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, fecha 10. Agora, vamos resolver essas continhas simples aí. A1 vezes menos 2, vou deixar. A1 vezes menos 2. Vou fazer primeiro o que está aqui nesse parênteses. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. Igual a 10. Então, aqui tem menos 10 a 1 igual a
10. Isso só vai dar 10 se o A1 for menos 1. É isso aí. Chegamos ao fim. Exercício bem bonitinho, né? Chegamos ao fim da aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido todos os passos, as definições, as classificações e, principalmente, conseguido aplicar tudo que foi falado no início nos exemplos. E tenha percebido que em cada exemplo tem uma coisinha a mais para você. Então, tendo dúvida, deixa aí no comentário. Farei de tudo para tirar sua dúvida. Até mais!